Olá, eu, Padre Juliano, convido você para o Papo Teológico número 2. Hoje, quarta-feira de cinzas, dia 17 de fevereiro de 2021. Nós temos aqui duas perguntas sobre a Quaresma. A primeira é sobre os dias de preceito. Padre, sou obrigado a ir à missa na quarta-feira de cinzas? Bom, nós temos que ir ao Código de Direito Canônico, que é esse documento oficial da Igreja que nos traz todas as leis eclesiásticas a que os católicos estão obrigados. No cânon 1246, o Código diz que o domingo é o dia solene para nós, dia de preceito por excelência. Todo domingo é dia de a Igreja participar de missa inteira, ou, se não for possível ir à missa, pelo menos a celebração da Palavra de Deus. E aí o cânon seguinte vai nos dizendo quais são os outros dias de preceito, o que nós chamamos de dias santos de guarda. São aqueles dias que podem não cair no domingo. E aí, então, o Código de Direito Canônico, na versão brasileira, apresenta na nota de rodapé o que a legislação específica para o Brasil definiu. Então, a Conferência Episcopal de cada país tem a prerrogativa de definir algumas coisas que estão em aberto aqui no Código. Então, se diz que esses são os dias, todos os domingos, e esses são os dias de preceito que podem não cair no domingo. No Brasil, são dias festivos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, 1º de janeiro, Corpus Christi, Imaculada Conceição, 8 de dezembro, olha só que interessante, muita gente não sabe disso, né? E o Natal do Senhor, 25 de dezembro. Esses dias o católico deve ir à igreja, assim como aos domingos. Então veja, quarta-feira de cinzas não é dia de preceito, não é obrigatório ir à igreja. Nem mesmo quinta-feira santa, sexta-feira santa, veja só, sábado santo, a vigília pascal. Dias de preceito são os domingos e esses daqui. 1º de janeiro, Corpus Christi, 8 de dezembro, Imaculada Conceição e Natal. Há outros dias de preceito que no Brasil foram transferidos para o domingo, próximo seguinte ou anterior. São eles a Epifania, que é o 1º domingo de janeiro, a Ascensão do Senhor, que cai sempre na quinta-feira, mas no Brasil a gente celebra no domingo seguinte. Também a Assunção da Virgem Maria, que é o domingo próximo ao dia 15 de agosto. Depois, a Festa de Todos os Santos e a solenidade de São Pedro e São Paulo. Também nós celebramos no domingo próximo seguinte, né? Esses são os dias de preceito, portanto. Respondida a dúvida. Agora, um detalhe importante, né? Nós não precisaríamos de uma lei para dizer isso. Ir à igreja todo domingo deveria ser um prazer. Nós deveríamos contar os dias. Tomara que chegue domingo para eu poder ir à casa de Deus, como diz o salmista, né? Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Ir à igreja não deve ser. Eu fico muito triste quando eu ouço alguém na confissão, Padre, confesso que eu faltei à missa. Triste não por a pessoa ter faltado à missa, porque isso pode acontecer, mas triste porque muitas vezes as pessoas reduzem o ir à missa a uma lei, a um mandamento, uma obrigação moral. E ela é sim isso tudo, mas deveria ser muito mais. Deveria ser um desejo da nossa alma encontrar nosso Senhor, para ouvir a sua palavra, comer sua carne, beber seu sangue, nos encontrar com os irmãos. É uma maravilha. E se não é para você, algo está errado na sua percepção e precisa mudar. Tá certo? Uma outra dúvida. Padre, quais os dias de jejum e abstinência? Muita gente tem essa dúvida, pouca gente sabe o que a igreja ensina a respeito disso. Bom, um pouquinho depois, no mesmo Código de Direito Canônico, no cânon 1249, se diz que todos os fiéis, cada qual ao seu modo, estão obrigados por lei divina a fazer penitência. 1250.
os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Todas as sextas-feiras do ano, com exceção quando cai numa solenidade, ele diz aqui adiante, né? Por exemplo, a festa de São José, esse ano, 19 de março, vai cair sexta. Então, nesse dia 19 de março, sexta-feira, nós não fazemos jejum e abstinência, né? Não fazemos abstinência. Não é dia de penitência uma sexta-feira que caia num dia de solenidade, ou numa oitava do Natal, oitava da Páscoa, né? Que são solenidades. Aí então ele diz que todas as sextas-feiras do ano nós estamos obrigados a fazer a abstinência de carne. Vamos pegar aqui um esqueminha para nós entendermos melhor. Olha, é assim que a igreja nos ensina. O jejum e a abstinência, as duas coisas juntas, elas são observadas na quarta-feira de cinzas, portanto hoje, e na sexta-feira santa. O jejum consiste em quê para nós? Tomar apenas uma refeição completa, se necessário, mais duas simples, em proporções menores que o habitual. Isso que é jejum para nós. Jejum não é ficar a pão e água, sem comer coisa alguma, porque isso faz mal para a saúde. Então, jejum é tomar das 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar, tome uma completa, as outras 2 leves. Essa regra é obrigatória para homens e mulheres entre 18 e 59 anos. Portanto, adolescentes até 17 e idosos acima de 60 não estão mais obrigados a essa lei. E a abstinência? Escolha de uma alimentação simples e pobre, abstendo-se de carne. Não basta dizer, hoje eu não posso comer carne vermelha. Aí, em compensação, eu como 2 quilos de macarrão. Tá certo? Não vai. Ou então, hoje é sexta-feira santa, não come carne, mas vamos comprar, então, vamos fazer uma bacalhoada e a gente come até passar mal. Quer dizer, claro que isso não é jejum, né? Isso não é abstinência nenhuma. É uma alimentação simples e pobre, abstendo-se de carne, por ser dia de penitência, dia em que nós lembramos o sofrimento de Nosso Senhor por nós. Essa regra da abstinência de carne vale para homens e mulheres a partir dos 14 anos. Então, veja, idosos acima de 60 não precisam fazer o jejum, mas precisam fazer a abstinência de carne, né? E lembrando também que estão dispensados do jejum as pessoas doentes, as grávidas, os trabalhadores com árduo trabalho braçal ou intelectual. Quem vai trabalhar nesses dias intensamente estão dispensados dessa regra, dessa lei. Certo? Agora, o jejum junto com a abstinência de carne é nesses 2 dias só, obrigatório. Quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa. Agora, todas as sextas-feiras do ano, com exceção das solenidades, nós fazemos apenas aquele lado, né, esse lado aqui direito da tela, apenas a abstinência. Escolha uma alimentação simples e pobre, abstendo-se de carne. Certo? Muita gente pensa que é só sexta-feira da quaresma que a gente faz a abstinência de carne. É um erro. Agora, o Código de Direito Canônico, nessa legislação específica para o Brasil, no cânon 1253, diz na nota de rodapé: por determinação do episcopado brasileiro, nas sextas-feiras do ano, inclusive as da quaresma, exceto a sexta-feira santa, fica a abstinência comutada em outras formas de penitência, principalmente em obras de caridade e exercício de piedade. Então, com exceção da sexta-feira santa, todas as outras sextas-feiras do ano, se o católico não puder abster-se de carne vermelha, porque esqueceu ou porque não tem na casa onde ele vai almoçar, não tem outra coisa, enfim, não é possível abster-se de carne, transfere então para uma outra penitência. Por exemplo, eu posso fazer uma peregrinação até a igreja matriz, eu vou rezar o terço, vou fazer uma adoração ao Santíssimo, né? Ou eu vou praticar uma obra de caridade, eu vou ajudar um pobre, vou visitar um doente, né? Eu posso transferir, portanto, a abstinência de carne para uma outra penitência, mas não ser dispensado da penitência, porque, como o Código disse, é uma lei divina fazer penitência, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho, né?
Fazer penitência quer dizer arrepender-se. A gente diz que está arrependido, mas tem que dizer não só com palavras, tem que dizer com o corpo. Nós somos, né, alma e corpo. Então o nosso corpo expressa que nós estamos em abstinência. Então, nós estamos nos querendo fazer penitência, querendo mudar de vida. Fazemos isso abstendo-nos de carne. Ok, então agora, para terminar o último assunto, voltamos ao assunto campanha da fraternidade, né? Tema polêmico, continua o povo fazendo confusão. Eu quero lembrar que esse cartaz da campanha da fraternidade, né, que traz o lema, que é Efésios capítulo 2, versículo 14, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. E o tema é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. A igreja nos convida nesse ano a esse tema, porque a igreja está vendo, né, que nós estamos um Brasil polarizado, intolerante, as pessoas estão cancelando umas às outras, não é isso? Estamos entendendo quem pensa diferente de nós como sendo nosso adversário, nosso inimigo, que precisa ser destruído. Nós não podemos pensar assim, essa não pode ser a nossa prática. Então, eu volto a dizer o que eu disse no programa passado. O texto base, ele não tem a obrigação de trazer toda a doutrina católica, porque isso aqui não é catecismo da Igreja Católica. Isso aqui é um documento negociado com outras denominações, né? As igrejas que compõem o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs é que assinam esse documento. Então, a Igreja Católica negociou. Tem coisas que a gente concorda 100%, tem coisas que a gente concorda 50%, tem coisas que a gente discorda. Certo? Mas, por exemplo, aquelas expressões, pessoas trans, LGBTQI+, também expressões como, por exemplo, racismo estrutural, não é obrigatório, não consta da nossa doutrina social da igreja. O católico pode concordar com isso. Eu, por exemplo, concordo que haja racismo estrutural, mas há quem não concorde e não vai estar fora da comunhão com a igreja por isso. Ou então, por exemplo, se faz uma crítica ao que eles chamam de patriarcado, né? É a linguagem do feminismo. A Igreja Católica não tem isso como, né? Isso está lá no número 65, o racismo e patriarcado. Nós não concordamos com a forma como as feministas veem essa questão do papel do homem, do papel da mulher, criticam a igreja, inclusive, muito por isso, porque acham que a Igreja Católica, pelo fato de não ordenar mulheres no sacerdócio, está ligada, está incentivando o patriarcado, etc. Nós não concordamos com isso. Um católico pode concordar com isso, né? Eu até concordo que exista sim um patriarcado, mas ninguém é obrigado a concordar, porque isso não é doutrina da igreja. Mas estar aqui no texto base não quer dizer que nós somos obrigados a engolir tudo, né? Vamos olhar a essência, irmãos. Vamos sair das polêmicas com palavras, com pontos específicos e vamos à essência do documento, que é belíssimo, né? Então nós temos a segunda parte do texto base, o que eles chamam de segunda parada, né? Nós temos uma exegese da carta aos Efésios, belíssima. Então se diz aqui no número 114, a fé em Jesus Cristo não é motivo para divisões e conflitos, mas é a inspiração maior para a convivência e o diálogo, né? Então ninguém pode usar a fé cristã como pretexto para lançar discursos de ódio, né? Para cancelar os outros, para destruir a honra, a dignidade dos outros, né? Veja bem, irmãos, eu vou tocar num assunto polêmico, que é o aborto. Tem muitos vídeos de youtubers católicos falando assim, é um absurdo a pastora que é secretária-geral do CONIC, que assina aqui o documento, o texto base, a pastora Romi Márcia Benck, tem um vídeo no YouTube em que ela defende os direitos reprodutivos da mulher. Ela não se declara contra o aborto intransigentemente, como nós, né? Em qualquer caso. Ela acha que a mulher deveria ter, em algumas situações, direito a não ser criminalizada se praticar o aborto e tal, se isso for inevitável, tá. Bom, nós não concordamos com isso, de maneira alguma. Mas o fato dessa mulher, em outro contexto, num vídeo, dizer isso, não quer dizer que ela tenha que ser xingada,
agredida, ofendida, que ela não preste por causa disso. Ora, tem muitos pecados que católicos concordam. Vou dar um exemplo. Tem muitos católicos que dizem, eu sou a favor da pena de morte, mas o catecismo da igreja diz que é pecado. Nós não aceitamos a pena de morte. E, no entanto, ninguém excomunga um católico porque ele diz que é a favor da pena de morte. Por que que nós vamos, então, xingar, ofender, dizer que essa mulher é um demônio, que não sei o que mais, como muita gente tem feito? Por favor, essa não era a prática de Jesus. Nem para falar com os fariseus, nem para falar de Herodes, Jesus cancelava a pessoa. Discordar, sim, é saudável. Mas ter como inimigo, como adversário pessoal, querer destruir, não pode. Um exemplo concreto. Nós temos no Brasil uma TV, um canal de TV que pertence a uma igreja, né, uma denominação cristã, neopentecostal. Eu não vou falar o nome, mas você sabe quem. O chefe dessa igreja, desse canal, se dá o nome de bispo. O bispo fulano de tal. Não é bispo coisa nenhuma, mas ele se diz bispo. Enfim, ele se ordenou bispo. Tudo bem. Então, ele deu uma declaração uns anos atrás dizendo que é a favor do aborto. Ele e sua denominação são a favor do aborto. Tá? Pois bem, muitos católicos assistem as novelinhas bíblicas desse canal, assistem aos vídeos deles. Inclusive, o presidente da República, que se diz muito católico, foi lá receber a bênção desse pastor, desse bispo. Ajoelhou diante dele, recebeu imposição de mãos. Olha, um abortista, um homem que defende o aborto. E eu não vi nenhum católico ultraconservador dizendo que é absurdo, não voto mais nesse político, porque ele foi lá pedir a bênção de um abortista. Não vi. Por que, então, 2 pesos e 2 medidas? Por que essa raiva, esse ódio contra a pastora do CONIC, que deu uma declaração a favor, em alguns casos, do aborto, e um tratamento bem diferente com relação ao tal bispo, da tal igreja, da tal TV? Isso porque nós estamos levando a polarização política para dentro da igreja. Isso é muito triste, certo? Então, volta ao texto base, né? Ele nos fala, o versículo, que é o lema, né? Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, né? Esse versículo, lema da campanha da fraternidade, diz o texto, faz menção a uma parede no templo de Jerusalém que dividia o pátio, separando de um lado os judeus, de outro lado os gentios. Aí a ilustração, né? Do lado esquerdo você vê aí, essa aqui é uma maquete, né? De como era o templo de Jerusalém. Né? Aí você vê o pátio dos gentios. O templo mesmo, propriamente dito, ficava ali nesse quadrado no centro, e lá no meio está o Santo dos Santos. Então lá dentro do Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Um pouco mais para cá, os sacerdotes todos e os levitas podiam entrar. Um pouco para cá, os homens só podiam entrar. Aí depois lá fora tinha o pátio das mulheres, está identificado aí, ó, pátio das mulheres. As mulheres só podiam ir até ali. E do lado de fora do pátio das mulheres, pátio dos gentios. Gentios quer dizer pagãos, os não-judeus, aqueles que pertenciam a outros povos. Né? Então, havia esse muro que dividia o templo, né, do pátio dos gentios, que era chamado de muro da inimizade. É o muro que separava os judeus dos não-judeus. A carta aos Efésios, então, que é o lema da campanha, nos diz que Cristo destruiu esse muro de separação. Os judeus diziam, do muro para cá, só nós que somos os puros, os da verdadeira religião. Vocês que são impuros não podem ultrapassar. Inclusive havia frases, né, de alerta. Atenção, se você é um pagão, não ultrapassa essa linha, senão você vai morrer. Pois bem, muitas vezes nós cristãos queremos reconstruir esse muro da inimizade dentro da igreja cristã, infelizmente. Quando nós colocamos ódio, quando nós colocamos entre nós mais em evidência o que nós temos em desacordo do que em acordo, porque o que nós concordamos é infinitamente mais do que aquilo que nós discordamos. Então, nós não devemos, como discípulos do Nazareno, nós não devemos criar inimizade, suscitar ódio,
para com nossos irmãos que pensam diferente de nós. Veja o número 125, finalzinho no texto base. Fala da necessidade de se aceitar plenamente as pessoas que são diferentes e ver nas diferenças a riqueza do corpo de Cristo. Pensam diferentes? Sim, mas não quer dizer que eu estou com Deus e o outro está com o demônio. Não é assim, né? Então, o documento número 140 convida a experimentar relações de respeito e equidade. A partir da amorosidade e da paz, somos livres para incluir, ser solidários e solidárias, praticar o diálogo, respeitar todas as tradições de fé, viver em horizontalidade e não verticalidade, sermos justos nas relações econômicas, etc, etc. Bom, se você não gostou do texto base, pelo menos uma carta encíclica de um papa você não pode deixar de gostar, né? Você não pode renegar. Então, a carta Fratelli Tutti, do Papa Francisco, do ano passado, também fala a mesma coisa que o texto base. Jesus Cristo, número 238 da Fratelli Tutti, Jesus Cristo nunca convidou a fomentar a violência ou a intolerância. 239. As primeiras comunidades, imersas em um mundo pagão repleto de corrupção e aberrações, viviam um senso de paciência, tolerância, compreensão. A esse respeito, são muito claros alguns textos. São Paulo a Timóteo, segunda carta. Convida-se a corrigir os adversários com brandura. Exorta-se a, carta a Tito, não difamar ninguém, ser pessoas de paz, benevolentes, dando provas de mansidão para com todos. E o livro dos Atos dos Apóstolos mostra nos capítulos 2, 4 e 5 que os discípulos eram estimados por todo o povo. Quer dizer, não havia ódio entre os cristãos e os não cristãos, né? Havia respeito, havia tolerância. E nós não podemos ultrapassar isso aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo não nos dá autorização para, em nome dele, semear o ódio, semear a rivalidade, né? Como se nós fôssemos inimigos por pensarmos diferentes em alguns pontos, né? Então, eu espero que você pratique bem a sua penitência quaresmal, a espiritualidade quaresmal. Por favor, não pense que campanha da fraternidade é mais importante que quaresma. A quaresma consiste em 3 práticas intensificadas: oração, jejum e caridade. Mais oração, portanto, mais visitas ao Santíssimo, mais recitação do Rosário, mais leitura bíblica, né? Depois, jejum, fazer uma abstinência, uma boa abstinência nessa quaresma, não só aquelas das sextas-feiras e da quarta-feira de cinza, mas também uma abstinência mais geral, 40 dias sem usar de algum meio eletrônico, 40 dias sem comer tal coisa, sem beber café, etc. Algo que seja custoso para você demonstrar para Deus que realmente está querendo mudar de vida e que você depende só dele, só da graça de Deus. Você não depende das coisas. A gente faz isso por meio dessa abstinência. Bom, mais oração, mais jejum, mais caridade. Então, nesse terceiro ponto, mais caridade, é que surge a campanha da fraternidade. Uma proposta da Igreja do Brasil de um tema, uma forma concreta de colocar em prática a mais caridade, que a Bíblia chama de esmola. Quando deres esmola, né? Amar mais o próximo. Então, a campanha da fraternidade se insere aí como uma modalidade, uma sugestão para viver uma das 3 práticas intensificadas da quaresma, que é a caridade. Se você quer participar desse nosso papo teológico, eu convido você a mandar a sua pergunta. Ah, mas o Padre Juliano não deixa espaço para comentários. Realmente eu não gosto muito de abrir aqui para comentários, porque hoje em dia as pessoas estão destilando tanto ódio, tanta rivalidade. Eu não quero passar pelo constrangimento, né, de expor minha caixa de comentários a pessoas cheias de ódio. Então me desculpem, vocês que não são assim, mas eu abro esse canal de comunicação com você. Você envia sua pergunta para o meu e-mail, né? É o meu nome, Juliano Ri, de Ribeiro, Al de Almeida, julianorial@gmail.com.
você pode mandar a sua pergunta e, na medida do possível, eu vou responder aqui, ou, se eu não responder aqui, eu vou responder diretamente para você por e-mail. Muito obrigado por nos assistir até aqui. Clique em gostei, inscreva-se nesse canal e, se possível, divulgue esse vídeo nas suas redes sociais. Até a próxima.